Bem-vinda, minha gente querida, muito boa noite. Começando com o livro Agenda Cristã de André Luiz, Em Seu Benefício. Ampare o companheiro inseguro. Talvez ele não possua o necessário, enquanto você tem excessos. É a solidariedade, né? Caridade. Livro dos Espíritos. Começamos ontem a falar dos espíritos, origem e natureza dos espíritos. E hoje Kardec perguntou: os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, por isso denominados filhos de Deus? Meu Deus, são obras de Deus, exatamente como uma máquina o é do homem que a fabrica. Essa máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabe que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, sua criação. Pois então, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos sua obra. Livro que é o Espiritismo, continuando com o diálogo entre Kardec e o visitante cético, em referência já ao que foi lido ontem, quando a gente terminou dizendo que Kardec citava a opinião de sábios, pessoas de saber, né? Que seria recomendável não negar a possibilidade do que não se compreende, porque mais cedo ou mais tarde, se fosse desmentido, desabonaria sua perspicácia. E o visitante comenta perfeitamente: eis aí um sábio raciocinando com sabedoria e prudência. E sem ser sábio, eu penso igualmente. Notem, porém, que ele nada afirma, mas duvida. Ora, qual é a base em que se firma a crença na existência dos espíritos e, sobretudo, na sua comunicação conosco? Agora é Allan Kardec que fala. Essa crença se apoia sobre o raciocínio e sobre os fatos. Eu próprio não a adotei senão depois de meticuloso exame, tendo adquirido no estudo das ciências exatas o hábito das coisas positivas, sondei, perscrutei essa nova ciência nos seus mais íntimos refolhos. Busquei explicar-me tudo, porque não costumo aceitar ideia alguma sem lhe conhecer o como e o porquê. Eis o raciocínio que me fazia um sábio médico, outrora incrédulo e hoje fervoroso adepto. Dizem que seres invisíveis se comunicam. Por que negar? Antes de se inventar o microscópio, suspeitava-se que existissem esses milhares de animálculos que causam tantos estragos à economia, onde a impossibilidade material de haver no espaço seres que escapem aos nossos sentidos. Teremos acaso a ridícula pretensão de saber tudo e de dizer que Deus nada mais nos pode revelar? Se esses seres invisíveis que nos rodeiam são inteligentes, por que não poderão se comunicar conosco? Se estão em relação com os homens, devem desempenhar um papel no seu destino, nos acontecimentos da vida deles. Quem sabe se eles não constituem uma das potências da natureza, uma dessas forças ocultas de que nem suspeitávamos. Que novo horizonte vai se abrir ao pensamento?
Que campo tão vasto de observação! A descoberta do mundo dos invisíveis tem muito mais alcance que a dos infinitamente pequenos. Ela é mais que uma descoberta, é uma revolução nas ideias. Quanta luz pode projetar essa descoberta? Quantas coisas misteriosas explicadas! Os crentes são ridicularizados, mas que valor tem isso quando o mesmo se tem dado a respeito de todas as grandes descobertas? Cristóvão Colombo não foi repelido, sobrecarregado de desgostos, tratado como insensato? São ideias tão estranhas, dizem, que não se lhes deve dar crédito, mas a isso se pode responder que data de meio século a possibilidade de, em alguns minutos, estabelecer-se correspondência entre dois pontos opostos do nosso planeta. Em algumas horas, atravessar-se a França com o vapor produzido por um pouco de água fervente. Um navio avançar contra o vento e tirarmos da água os meios de nos iluminar e nos aquecer. Quem há meio século se tivesse proposto iluminar toda a cidade de Paris num instante com um só reservatório de uma substância invisível, apenas conseguiria fazer rir de si. Será isso, porventura, a coisa mais prodigiosa que o espaço ser povoado pelos seres pensantes, que depois de haverem vivido na Terra, nela deixaram seu invólucro material? Não se achará nesse fato a explicação de tantas crenças que existem desde os mais remotos tempos? São coisas que bem merecem estudo aprofundado. Essas são as reflexões de um sábio, mas de um sábio sem pretensão. Elas são igualmente feitas por muitos outros homens esclarecidos. Eles viram, não superficialmente e de ânimo prevenido. Estudaram seriamente, sem partido fixo, e tiveram a modéstia de não dizer: não compreendemos, isso não pode ser verdade. Sua convicção formou-se pela observação e pelo raciocínio. Se essas ideias fossem uma quimera, acreditam que todos esses homens sisudos as tivessem adotado, que por tanto tempo pudessem ser vítimas de uma ilusão? Não há, pois, impossibilidade material de existirem seres invisíveis para nós, povoando o espaço, e esta única consideração devia bastar para exigir mais circunspecção. Quem há bem pouco tempo poderia pensar que uma só gota de água límpida encerrasse milhares de seres, cuja pequenez extrema nos confunde a imaginação? Ora, eu digo que há mais dificuldade em conceber, em a nossa razão conceber seres de tal tenuidade, providos de todos os nossos órgãos e funcionando como nós, do que admitir aqueles a quem damos o nome de espíritos. Muito bem, vamos então terminar nossas leituras com a frase de Aparecida, no livro Perdão e Vida, psicografado por Chico Xavier. Trabalho é a maior concessão de Deus no tempo, o grande renovador de tudo.